Graça e paz a todos. Sou o Paulo Santos e quero te convidar para ficar sintonizado comigo. Siga-me pelo Instagram, Projeto Vida Nova. Vamos à mensagem de hoje do Evangelho da Graça para você. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 1. Livro de Gálatas, capítulo 1. O Evangelho não é segundo homens, ideias de homens, criações de homens, invenções de homens, achismos de homens. Paulo, ele nos dá uma declaração, nos dá um entendimento, um despertamento, para que venhamos entender que o Evangelho, ele é da parte de Deus, em Cristo, para a sua vida. Paulo diz no capítulo 1 de Gálatas: sou Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo está dizendo para mim e para você, de onde vem o Evangelho, de onde vem a pregação do Evangelho. Ela vem de Deus Pai, em Cristo Jesus. Toda mensagem, toda palavra, tudo tem que estar alinhado a Cristo. Se não está em Cristo, isso não é Evangelho. É o Cristo ressuscitado. O Evangelho genuíno e verdadeiro, ele começa após a cruz, após a morte de Jesus na cruz do Calvário, quando agora ele nos entrega o Evangelho da Graça. Paulo diz no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 12: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A revelação, ela vem do próprio Espírito Santo, para a minha vida, para a sua vida. O Evangelho que Cristo veio pregar, ele nos liberta da religiosidade, dos costumes, aonde os homens determinaram, aonde os homens inventaram, manipularam e criaram, de forma a aprisionar, de forma que se torna como um comércio ou uma coisa totalmente pessoal, aonde o homem é exaltado, glorificado, seguido, adorado, e não ao verdadeiro Evangelho, que é o de Cristo, que veio e morreu na cruz do Calvário, dando agora início a uma nova aliança. Nesta nova aliança, nós somos salvos pelo seu sacrifício pago. Foi pago na cruz do Calvário o perfeito sacrifício. Você precisa entender isso, que você não está preso à placa, a costumes, a coisas criadas por homens. O Evangelho genuíno, verdadeiro, ele começa depois da morte de Cristo na cruz do Calvário. Aí se dá início ao Evangelho que Paulo veio pregar para nós gentios. Irmãos, amigo ouvinte, é necessário que a cada dia você entenda: o Evangelho da Graça é o Evangelho depois da cruz de Cristo. Antes disso, era a lei, era o Evangelho da morte, o Evangelho que Moisés trouxe para os judeus. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 4: será em vão que tendes padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito é o que opera maravilhas entre vós. O faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que nos ensinaram é que quando fala de fé, nós só temos as coisas se nós fizermos para dizermos a nós mesmos que porque eu fiz, eu tenho direito. Mas entenda que não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Os homens, aqueles que detêm
a palavra, muitas vezes querem nos ensinar que é pelo que nós fazemos que nós temos direito. Mas o Evangelho da Graça, o Evangelho depois da cruz do Calvário, nos ensina que Cristo pagou por tudo que a lei pedia, a lei judaica, por tudo que a lei exigia, por tudo que a lei cobrava. Cristo foi o perfeito sacrifício de Deus. E Cristo veio e anulou, acabou com o Velho Testamento. No capítulo 3 de Gálatas, no versículo 10, diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que são escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. No capítulo 3 de Gálatas, no versículo 13, a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você entendeu agora? Toda lei, ela trazia juízo, julgamento. A lei é boa, é perfeita, mas nenhum ser humano na terra, nenhum homem ou mulher, nenhum poderia e teria capacidade de, com suas obras, cumprir toda a lei. E maldito é necessário, para que não seja maldito, cumprir-se toda ela. E muitas das leis, muitos dos costumes que estão aí dentro das chamadas igrejas, são leis que foram trazidas por Moisés, mas que no Evangelho da Graça, depois do sacrifício de Cristo, você não está mais debaixo dessas leis. Mas se você permanece nelas, você viverá por elas, e por elas você será maldito. Mas se você vive o Evangelho da Graça que está em Cristo, você está livre de toda a lei. Então você não é obrigado a ter que viver pela lei que são impostas por homens que estão aí, que muitas vezes também nem sabe o que está falando, porque o Evangelho da Graça, ela é revelada pelo Espírito Santo. Lembra quando eu falei com você no começo? Paulo disse: o Evangelho que eu prego não foi ensinado por homens, não foi me dada por homens, mas foi dada pelo próprio Deus que ressuscitou Jesus Cristo. É necessário que você entenda que o novo nascimento, ela não vem de busca do Espírito Santo, ela não vem de ofertas, de votos. Não é assim. Ela vem no seu interior pelo próprio Espírito Santo. Ele tem que despertar em você o Cristo, para que você possa entender e compreender e sair da maldição que está na lei e viver para a graça, livre na graça. E na graça você vai descobrir que dízimos são judaicos, que o batismo nas águas já não existe mais, e tantas outras coisas mais não existe no Evangelho depois da cruz. A ceia, essas coisas são coisas que ainda são colocadas para você e que lhe aprisionam, sendo que a graça, que é o Evangelho pregado depois da morte de Jesus, enviado Paulo como apóstolo para nós, nos traz a verdadeira liberdade, aonde hoje nós vivemos a lei do Espírito: mansidão, domínio próprio, longanimidade, fé, amor, perdão. Sobre essas coisas não há lei. Será que você consegue me entender? Será que você consegue entender isso? Porque
Eu não posso te convencer, eu não vou ganhar você para Jesus, porque eu sou homem, não tenho o poder de convencer ninguém. É o Espírito Santo que nos convence. Foi Ele que me deu essa nova experiência de vida, aonde hoje eu me sinto realizado em saber que eu estou em Cristo hoje. Verdadeiramente estou no Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da graça. Futuramente teremos mais mensagens. Fique aqui com a gente nesse projeto Nova Vida. Para mais informações, ligue no meu número 987569529. Fica aí a graça e a paz do Senhor para a sua vida. Medite em cada palavra que aqui você ouviu. Até o próximo programa, na graça do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe e te guarde e te renove cada dia a presença do Espírito Santo no seu coração. Até mais.